Bolsonaro comparou Lula com Jesus. É isso. Mas não é só isso, tem bem mais. Ou não. Vamos ver. Mas antes, deixa aí seu like, né? Se inscreve no canal. Aliás, você sabe que esse canal aqui, que você tanto ama, tem uma linha de camisetas maravilhosas, com a Corova, né? Dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo, que tem o link para você conhecer todas elas. E se você quiser apoiar a gente também, ajudar a gente a manter esse trabalho acontecendo, temos também uma campanha de financiamento coletivo que, pode acreditar, é o que sustenta esse projeto aqui em pé. Seria um prazer ter você também por lá nessa turma. Dá uma olhadinha aqui também na descrição do vídeo, que tem o link para essa campanha. Valeu? Caso você esteja assistindo esse vídeo em algum momento no futuro, em algum ponto no tempo após o seu lançamento, eu gostaria de deixar registrado aqui, para a posteridade histórica, que o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em seu primeiro mandato, ainda num cargo considerado por alguns como democrático, tendo sido inacreditavelmente eleito pelo voto popular da maioria dos brasileiros, mantém ao redor do Palácio do Governo em Brasília um espaço popularmente conhecido como cercadinho. Um pequeno local onde diariamente passa para conversar com seus apoiadores, sentir que ainda é amado, elogiado e aplaudido por alguns nesse país. Ninguém sabe ao certo quem são aquelas pessoas, se elas estão lá por vontade própria ou se foram contratadas para sofrer tal humilhação. O fato é que o cercadinho de Bolsonaro é, nesse momento, a maior concentração de indivíduos com determinadas condições que afetam a mente, que tiveram alguma perda de contato com a realidade, pessoas com dificuldade em entender o que é real e o que não é, eventualmente tendo delírios ou alucinações. E ali, o presidente Bolsonaro se sente à vontade, pode ser ele mesmo, tirar fotos, abraçar, pegar a criança no colo, fazer vídeos. Tá em casa. E na última semana não foi diferente. Inclusive em um vídeo gravado para um seguidor que se apertava com o restante do rebanho, ali no cercadinho, disse coisas bastante interessantes. Mas para evitar que você seja submetido à pálida face de Bolsonaro aqui nesse canal, não reproduzirei o vídeo. Mas tomarei a liberdade de eu mesmo interpretar sua fala. Preste atenção. Até tem uma passagem bíblica. Como é? Tem uma passagem bíblica, se não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? E aí o povo foi atrás de Jesus. Para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo. É o ser humano que está aí. Tem que... Muito foi dito na internet sobre o assunto, em geral, fazendo piada. Claro, é gostoso, é satisfatório rir de Bolsonaro. Algo dentro da gente se alegra cada vez que constatamos a sua ignorância. Curiosamente, ficamos felizes ao perceber que o presidente dessa grande nação é, na verdade, um estúpido. Como a gente acostumava dizer. Agora, aquele idiota, meu primo crente que enfiou a bandeira do Brasil na bunda para apoiar Bolsonaro, vai finalmente ver a realidade. Ele vai. Mas dessa forma, a gente perde muito que tem para entender na profundidade dessa fala. Vamos tentar aqui fazer uma análise mais meticulosa desse breve discurso. Começamos pelo fim, pela conclusão moral que Bolsonaro apresenta como motivação para o seu recado. Ele diz que é o ser humano que está aí. É o ser humano que está aí. Parece que existe aqui uma crítica à natureza humana, como se quisesse enfatizar o fato de que o problema estaria não na ação de Jesus, mas sim na reação desse ser humano que está aí, que não é perfeito e justo como o Cristo. Bolsonaro diz que até tem uma passagem bíblica. Como é? Tem uma passagem bíblica, se não me engano, quando Jesus dividiu o pão. O presidente deixa claro aqui que não sabe exatamente se a Bíblia diz algo assim, mas ele já ouviu falar.
provavelmente esteja falando da passagem em que Jesus multiplica o pão para os seus seguidores. Essa história é muito bonita, muito forte. Ela está no livro de Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 a 56. Jesus estava lá com seus discípulos, os 12 que seguiam ele para tudo que é lado, e chamou os caras para descansar um pouco no deserto. Mas Jesus estava ficando famoso já nessa época. Para onde ele ia, uma galera ia atrás, querendo ouvir ele falar, pedindo para ele curar gente doente, para ressuscitar morto. E nesse dia foi a mesma coisa. Ele e os 12 foram para um canto mais calmo, descansar, mas não deu outra. Uma multidão foi atrás para ver qual era. Jesus ficou lá, falando, contando história. Quando já estava anoitecendo, os discípulos chegaram para ele e disseram: "Ô Jesus, está escurecendo. Libera a galera aí, vamos acabar com esse aglomero que tá foda. Manda o pessoal ir para a cidade, comprar um pão, comer alguma coisa, e vamos encerrando esse esquema." "Não, vocês vão lá e dão comida para eles." "Mas como, Jesus? Quer que a gente faça o quê? Passe no cartão de crédito ou manda o mercado anotar em nome de Deus Pai?" "Quantos pães a gente tem aí?" "Cara, a gente tem tipo 5 pães e 5 peixes." "Beleza. Manda aqui para mim." Jesus pegou o pão, o peixe, agradeceu a Deus, partiu no meio, colocou numas cestas e mandou distribuir pro povão. Nossa! A galera comeu de encher o bucho. Sobrou. A criançada tava que nem caminhar mais conseguia de tão cheio que tava. Jesus multiplicou 5 pães e 5 peixes e fez alimentar mais de 5.000 homens, de acordo com a Bíblia. Isso sem contar mulheres e crianças. O que dá pra gente imaginar que seriam pelo menos umas 10.000 pessoas alimentadas naquele dia, com comida e com uma mensagem de salvação. Bolsonaro segue dizendo que depois ele deu uma desaparecidinha, né? E aí o povo foi atrás de Jesus. Para quê? Para mais benefícios pessoais. Essa parte aqui já é um momento tirei do cu de Bolsonaro, porque a Bíblia segue sim a história, mas dizendo que Jesus continuou andando, passando por várias cidades, curando e ajudando as pessoas. Jesus estava na correria, estava construindo algo grande. Não diz nada que ele resolveu dar um tempo. Chega de pobre por hoje. Agora é minha vez de encher o cu de vinho e dar uma descansada. Vamos passar um final de semana naquele hotel de luxo no Ceará, andando de quadriciclo nas dunas. Eles que esperem. Curiosamente, Bolsonaro encerra, então, comparando essa ocasião com o fato de o PT, a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ter desenvolvido projetos de distribuição de renda no Brasil, como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família foi citado por alguns analistas como um dos responsáveis pela redução do índice de miséria no Brasil, que caiu 27,7% entre 2002 e 2006. Em 2006, o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, divulgou um estudo mostrando que houve redução na população miserável do país entre 2003 e 2005. O Bolsa Família é citado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação como um dos responsáveis pela saída do Brasil do mapa mundial da fome em 2014. Esse tipo de projeto social Bolsonaro compara com Jesus ter distribuído as suas riquezas, os pães, os peixes, entre as pessoas que precisavam. Porra, se for ver, faz um certo sentido. Mas aqui surge a grande questão. O que Bolsonaro pretendia realmente dizer com tudo isso? No fim das contas. Que Jesus teria dado pão aos necessitados, mas que esses não entenderam a sua mensagem de salvação e preferiram não mais trabalhar, mas virarem vagabundos buscando sustento às custas do Messias. Mas sendo assim, seria o mesmo caso aplicado a Lula e ao PT? Lula quis também ajudar as pessoas de forma legítima, honesta e até profética, mas o problema são aqueles que não souberam dar valor e preferiram viver às custas do Bolsa Família, ao invés de procurar um emprego decente? Ou seria o caso de dizer que Lula, na verdade, estava sendo populista, dando dinheiro para as pessoas por saber que o instinto dela seria a ganância e assim conseguir apoio popular facilmente? Mas nesse caso, ao comparar Jesus com Lula, estaria também dizendo que Jesus seria um mero religioso populista atrás de uma multidão faminta, disposta a qualquer coisa em troca de um pão com mortadela ou com peixe?
Poderia também ser um meio termo. Dizer talvez que seja importante sim ajudar, dar o pão e o peixe, mas mais do que isso, que é preciso ensinar a pescar. É preciso que as pessoas não vejam aquilo como uma fonte inesgotável, mas sim como um incentivo ao seu próprio crescimento, que tem que empreender, que nascer pobre é destino, mas morrer pobre é preguiça. Mas aqui surge uma pergunta interessante: qual é o limite? Até onde você deve ajudar para que não seja populismo? Quanta riqueza você deve dividir para que isso não desperte essa ganância do ser humano que está aí? Porque afinal, Jesus só deu, e ainda deu mijada nos discípulos que cogitaram mandar o povo se virar por conta própria. Não! O povo está com a gente, vai comer com a gente. Só deu, não explicou nada. Muito menos até quanto tinha que dar. 1 pão, 2 pães, 3 pães, 4 já é demais, né? O cara fica folgado. Ninguém precisa comer tanto assim também. Mas se o cara tiver filhos para alimentar, e se a mulher estiver grávida, louca para comer um pãozinho com peixe, e se o cara for bem baixinho e do lado tem um cara de 2 metros de altura e 140 quilos, preciso da mesma quantidade de pão, qual é o limite para que a meritocracia passe a valer? Quem define? R$ 150 por mês para a população que está passando fome durante a pandemia é acostumar mal o povo, mas gastar R$ 2,5 milhões nas férias com a família na praia é tranquilão? Qual é o limite para alguém aprender a pescar? Esse limite é medido a partir de qual régua? E mais, ao comparar Jesus com Lula, Bolsonaro estava certo? E não vale usar aqui o argumento de não é porque Jesus era filho de Deus e Lula não. Não pode valer isso, até porque a galera que vivia com Jesus quando ele estava vivo também não sabia disso. Tinha meia dúzia que desconfiava, que tinha fé. Só foram sacar de verdade muito tempo depois, quando começaram a ouvir falar que aquele maluco cabeludo tinha ressuscitado e coisa e tal. Esse argumento não vale. Quem garante que quando Lula morrer, ele também não volta ao 3º dia? Quem garante que Lula já não morreu na cadeia? E esse que anda por aí é a sua versão ressurreta? Jesus foi um cara vindo da periferia, nascido no meio do mato, refugiado, que teve que sair da sua terra para morrer quando ainda era pequeno. Encheu o saco de todo mundo que tinha algum poder político na época. Meteram ele num julgamento bizarro, com um juiz que queria mais lavar as mãos para não se comprometer com os chefes lá do império. Quando foi conhecido, meteu pavor, juntava multidão para fazer comício, abraçava pobre, quebrava as lojinhas do povo que queria ganhar dinheiro com a fé dos outros, mandava rico vender tudo o que tinha e distribuir para os pobres, porque rico não vai para o céu. Tomava umas biritas no bar, sentado com prostituta e tiozinho bêbado. Se Lula é Jesus, eu não sei, mas ele provavelmente era dos nossos, chegado nos rolês diferentão. E provavelmente ia estar putaço também com esse maluco aí que vocês chamam de presidente.